eu sou Tainá, esse é o Dias Radiantes e que bom que você está aqui. E hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas impressões de leitura de As Lições do Pinguim, Tom Mitchell. Esse livro eu encontrei em promoção num hipermercado que eu frequento, tem uma seção lá, que é aqueles supermercados que não tem só comida, mas tem várias coisas. E tem uma seção lá que tem livros, estava em promoção e eu paguei €7,95 nele. Só que ele é capa dura e tal. Houve um tempo, acho que quando foi lançado, muita gente comentou esse filme. E eu sei que esse filme não, comentei sobre esse livro e eu sei que ele inspirou um filme também. Mas depois de ler o livro eu acabei nem indo atrás, porque o filme foi uma adaptação assim, mais distante, assim, não foi tão fiel à história. E o livro foi tão legal que eu senti que não valia a pena ir atrás do filme. E essa edição aqui é bem bonitinha. Eu espero que dê pra ver, tem uns efeitos aqui sobre o título, sobre o cachecol do pinguim. Nela é capa dura, com a sobrecapa. Por dentro ele é todo vermelho, sem nada. A folha de guarda é muito bonitinho, é cheio de peixinho. Eu pensei que era sardinha, mas é outro peixe que ele come, eu esqueci agora o nome. Tem algumas ilustrações ao longo do livro. Do pinguim, sempre do pinguim, assim, no final de alguns capítulos tem um pinguinzinho fazendo alguma coisa que tem a ver com a história. E no início de cada capítulo, e nas divisões que existem dentro de alguns capítulos, tem o peixinho do mesmo jeito. Então vamos à história. Esse livro, ele parece um livro de ficção, mas não é. Ele é uma história real. Tom Mitchell, ele é inglês, agora ele já é um senhor. Quer dizer, eu não sei nem quantos anos ele tem. Deixa eu ver de quando é esse livro. O livro é relativamente recente, ele é de 2015. Então, o Tom Mitchell, ele é um senhor inglês. E quando ele era jovem, lá nos anos 60, eu acho, bem jovem mesmo, tipo com uns 20 anos, ele queria viver uma aventura. Ele tinha vários parentes dele que tinha ido para as Índias ou para outros países que não a Inglaterra, né? Era ainda no final do período do colonialismo inglês, do imperialismo inglês. Então ele disse que a Índia e vários países africanos, né, que a Inglaterra, que tinham sido colônias da Inglaterra, não pareciam lugares exóticos ou diferentes ou selvagens para ele, porque ele tinha vários parentes que tinham morado nesses lugares. Então, quando ele viu um anúncio que uma escola na Argentina precisava de um professor de inglês, né, uma escola de meninos, de internato de meninos, lembrando que a história é lá nos anos 60, né? 50 por aí. Ele ficou encantado e disse, pronto, essa é a aventura que eu estava querendo viver. E quanto mais a família dele e as pessoas que sabiam da decisão dele tentavam desestimular a decisão dele, dizendo que era muito incerto. Na época a Argentina vivia uma ditadura, estava passando por um problema econômico bem grave de inflação. Tanto que quando ele foi trocar libras por pesos, eu acho que é o dinheiro da Argentina, foi um problema, porque não sabia nem ao certo como converter, porque todo dia, mais de uma vez ao dia, o dinheiro sofria correção por causa da inflação, né? E até o banco, né, quando ele foi no banco, o cara ficou dizendo, não faça isso, ele não. Quanto mais as pessoas diziam para eu desistir, mais eu tinha certeza da minha decisão. E lá foi ele, com um contrato de 1 ano, para ficar na Argentina dando aula nessa escola. Durante as férias, ele vai para uma praia que um dos pais dos alunos empresta para ele, uma casa de praia, e que ele vai lá. E passeando na praia no seu último dia lá, ele encontra uma série de pinguins mortos por um derramamento de óleo, de petróleo, né? Muitos pinguins mortos na praia. Ele fica chocado, horrorizado. Quando ele se aproxima, ele vê que tem um pinguim vivo. Ele fica ali incerto sobre o que fazer. Lembrando, não existia celular, não existia internet, ele não sabia quem contactar e ele decide levar o pinguim para casa. Ele limpa o pinguim, ele alimenta o pinguim e ele decide não só isso, ele tenta devolver o pinguim, mas o pinguim não vai para o mar. Ele fica correndo atrás dele até a hora que ele deixa o pinguim, vai correndo. Quando ele atravessa a rua, o pinguim vem atravessando atrás, quase atropelado.
E aí ele corre, pega o pinguim, decide ficar traz o pinguim de volta, leva o pinguim para a escola e a gente vai acompanhando as aventuras, né? Essa é a primeira aventura que ele conta que ele viveu com o pinguim. E o jeito que ele escreve o livro é muito bom, muito envolvente, né? Você sabe que a história não acaba naquele, mas quando ele conta, né, do pinguim indo atrás dele, você fica tenso, assim, meu Deus, o pinguim vai morrer. Mas claro que ele não ia morrer, porque senão ainda tinha todo o livro, né? O capítulo 1. Então a gente vai acompanhando as aventuras desses dois, né? Do Tom e do pinguim dele. Que eu não vou dizer o nome porque tem uma historinha do nome que ele escolhe para o pinguim. Vou deixar para você descobrir quando você ler o livro. Então a gente acompanha esse um ano que o Tom vive lá na Argentina, né? A relação dele com esse pinguim, o quanto esse pinguim mudou a vida dele. E a relação que eles vão construindo, as aventuras que eles vão vivendo. E é aquela típica história com o bicho. Então se preparem. Vários momentos, a história é emocionante. Eu tendo a não chorar muito com esse tipo de coisa, então passei ao longo do livro por vários momentos muito emocionantes, mas não chorei até chegar ao final. E eu acho que uma das frases que está no final, mas que não é nenhum spoiler, resume bem o espírito desse livro. Que o Tom tá falando assim, quem viu um animal de estimação vai entender. Então, embora um pinguim não seja um animal de estimação em si, né, não é um cachorro, gato, não é um hamster, não é um coelho, a relação que ele desenvolve com o pinguim é de animal de estimação. E quem teve um animal de estimação sabe que, ao mesmo tempo que você cuida de um animal, você também muitas vezes é curado de muitas coisas, né, que você tem no seu coração, na sua vida. E acaba sendo muito emocionante relembrar essa relação. Então, quando você vai vendo outra história de alguém com o seu animal, você vai lembrando da sua história com os animais. E isso acaba fazendo a história ficar mais emocionante. Então, nesse filme aí, eu me emocionei. Eu já tive alguns animais de estimação, assim, o primeiro animal de estimação que eu tive, que eu senti que era meu, foi um pintinho. Eu não sei se isso foi em todo lugar do Brasil, mas quando eu vim, teve uma época que era comum ter pintinhos coloridos. Os pobres dos pintinhos eram tingidos, então tinha rosa, roxo, verde. Pintavam inclusive de amarelo para realçar os que eram amarelos. E por isso, né, pelo processo, sei lá como é que eles faziam para pintar esses pintinhos, a maioria deles não vivia muito. Você comprava e às vezes 2, 3 dias depois o pintinho morria. O meu pintinho viveu um pouquinho mais, mas logo depois morreu. E eu senti muito, porque foi o primeiro bicho que eu tive, assim, mas não deu tempo nem de cuidar bastante. Depois eu tive alguns gatos, e eu gosto muito de gatos, sou uma cat person, né? Eu sou uma pessoa que prefere gatos a cachorros. E realmente os animais, eles têm esse poder, né, de nos humanizar. É interessante, muitas vezes a gente se relaciona com o animal de estimação, humanizando ele, né? Muitas vezes ao extremo, né? Vestindo roupa, fazendo aniversário, tratando realmente como uma pessoa, muitas vezes como um filho. Mas o que na verdade acontece ali é o contrário, né? A maneira como a gente trata um animal, que é um ser inferior a gente, diz muito mais do quão ser humano a gente é. Então, quando a gente destrata um animal, a gente está se animalizando, né? A gente se desumaniza. E o inverso também ocorre, né? Quando a gente consegue respeitar os animais, tratá-los bem, a gente se sente mais humano e a gente se humaniza. Então, a presença de um animal humaniza a gente e, às vezes, muito mais do que a presença de outras pessoas, porque a relação direta com outros seres humanos podem trazer mágoas, porque também tem muito mais expectativa, né? Você esperar muita coisa, assim, uma boa conduta de um gato, de um cachorro, você entende quando eles são irracionais, quando às vezes eles são até cruéis, mas você não entende quando outro ser humano é assim. Então, disso vem as mágoas, né? Os ressentimentos. Então, muitas vezes a gente consegue ser mais humano e nos humanizar muito mais na relação com o bichinho do que na relação com outras pessoas. E é um processo de cura interior que muita gente experiencia, né? Através de cuidar de um animal, se sentir em paz e melhor consigo mesmo. E eu penso, né? Fiquei pensando, até tem no finalzinho um comentário do Tom sobre isso, porque ele encontra o pinguim num acidente, né, de vazamento de óleo, e o quanto as pessoas
não experienciam isso numa relação 1 a 1 com o animal de estimação e não experienciam isso de maneira com todos os animais e com a natureza, né? Então, quando a gente explora a natureza de uma maneira desvida, quando a gente polui, destrói, devasta, a gente está sendo menos ser humano, né? A gente está sendo muito mais selvagem que os próprios animais, que conseguem ter uma relação harmônica com o seu meio ambiente e a gente não. Então esse livro é muito legal porque ele trata dessa relação 1 a 1, tem uma pitadinha no final sobre a relação do homem com a natureza, fala especialmente da situação dos mares e assim, para mim é muito triste. Eu amo muito a natureza, amo muito o mar, e queria sentir que eu posso fazer mais de alguma forma, mas eu acho que só de eu ser diferente, de eu ter essa clareza e de ser assim na minha vida, isso já é alguma coisa. Eu acho que isso já é alguma coisa também ser assim. Então, se você respeita os animais, e com isso eu não queria que as pessoas entendessem que é necessário um extremo para ser válido, né? Tipo, não precisa você ser, para você amar os animais, não precisa você ser vegano. Eu acho que não é por aí. Existem outras opiniões, claro, né? Mas eu acho que não é por aí. Não é assim que eu expresso os meus valores. Mas eu acho fundamental a gente ter essa relação de equilíbrio com a natureza, né? E essa relação saudável de convivência amiga com todos os animais. Então esses foram um pouquinho da história, essas foram as minhas reflexões. Esse é um pouquinho da história, essas também foram algumas reflexões que me surgiram a partir da leitura desse livro e para quem que eu indico ele. Bom, eu indico para todo mundo, inclusive é um livro que pode ser lido por pessoas jovens. Então, criancinha talvez não só pelo tamanho, mas o conteúdo é bem tranquilo, né? Como eu disse, fala da relação do Tom com o seu pinguim, então o conteúdo pode ser lido por qualquer pessoa de qualquer idade. Então, crianças maiorzinhas, assim, de 9, 11 anos, já podem encarar tranquilamente, até porque é um livro mais grosso para uma criancinha, mas para uma criança maior já é um tamanho bem ok. Deixa eu ver aqui quantas páginas tem dessa minha edição. Tem 250 páginas, então é um tamanho razoável, né? Dá para encarar. Mas eu acho que, assim, apesar de servir para todo mundo, esse vai ser uma leitura especial para quem já teve ou tem bichinho de estimação. Assim, dessas pessoas talvez arranque lágrimas também. Bom, e qual a nota eu dou para esse livro maravilhoso? Eu dou 5 sardinhas, com certeza, né? Então, um livro 5 estrelas. Você já teve bichinho de estimação? Me conta aqui nos comentários, eu queria saber se você já teve e qual o seu bichinho de estimação. Ah, me diz o nome também, eu adoro o nome de animais de estimação. Primeiro, depois do pintinho, que eu acho que eu não sei se eu cheguei a dar nome, mas se eu dei eu me esqueci, eu também era bem novinha. Depois eu tive uma gata chamada Nina, que eu achei ela na praia. Depois da gata Nina, eu tive o gato Bode. Era um gato chamado Bode. Bode e Bodinho. Eram as duas maneiras como a gente chamava. A história desse nome é comprida, eu não vou entrar nela aqui. Eu morei numa casa que tinha um gato que não era meu, mas que eu cuidava também, chamado Baltazar. Né? Então esses foram os 3 animais que eu tive. Minha irmã e meu sobrinho têm uma cachorrinha chamada Valentina, que ela também é muito fofinha. Eu morei com a minha irmã e convivi com ela, mas como eu disse, eu não sou muito dos cachorros, eu sou mais dos gatos. Então me conte aí o seu animal de estimação que você já teve e qual o nome, tá certo? Não se esqueça também de se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo. Compartilhe o vídeo com quem você acha que vai gostar dessa indicação de leitura aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!